Senhor, com poder e glória, para a tua glória, para o teu louvor, para a exaltação do teu nome, Senhor. Toma o teu servo nas tuas mãos, vem abençoando a sua vida, repreende toda ação contrária, Pai. Dá graça ao teu filho, enche ele da tua unção, da tua virtude, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Deus continue abençoando a sua amada igreja. Estamos felizes por estar aqui nessa noite e para orar, para buscar a presença de Deus. Isso nós já fizemos, não é? Já invocamos o Senhor. E como nós dissemos, onde tem oração, tem resposta de oração. Não é? Orou, tem resposta. Pode ficar certo disso. Não é? Queremos agradecer a missionária por nos ajudar nesse domingo aqui, né? Não pude estar com os irmãos, mas foi bênção. Eu tenho certeza que o Senhor abençoou tremendamente esse culto de ontem aqui, juntamente com os santos, nesta casa de oração. E logo, logo estaremos inaugurando a Igreja Batista Missionária Pernambucana em João Paulo. Amém? Em nome de Jesus. Nosso pastor já deu assim, já tocou a trombeta e estamos juntos. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Muito bem, eu quero ser mais delongas, irmãos. Hoje não tem aquela pressa, né? Viemos com um cavalo de roda de borracha, né? 4 pneus, um cavalo de 4 pneus. E nos abençoe, irmão de Deus, sempre com esse jeito carismático, amado de Deus, né? Servindo ao reino de Deus. Deus, ele se agrada disso. Deus te abençoe. É porque não trouxe carro não, viu? É porque a gente vê a seriedade, o desejo de servir a Deus. Continue assim, meu querido. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia primeiro na carta de Tiago. Tiago, carta do apóstolo Paulo a Tiago, capítulo 5. Em versículo 12 e 13. Apenas esses 2 versículos. Todos acharam? Amém. Muito bem, então vamos ler ganhando tempo. Diz assim o texto sagrado: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caia em condenação. Entre vocês alguém está sofrendo, que ore, ou faça a oração. Alguém que se sente feliz, que então cante louvores. Quem pode dizer amém? Amém. Agora, só para a gente concluir, vamos ler o 14 e o 15, para termos uma compreensão melhor. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e é eficaz. Pode sentar, irmão. Em nome de Jesus. Então o texto ele é claro, é enfático em dizer que se está alguém sofrendo, ore. Amém? Está sofrendo em alguma área, ore. Mas me faz lembrar agora um outro texto que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que vai dizer algo muito importante para a nossa compreensão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Que vai dizer: antes de qualquer coisa, façam oração. Diga comigo: antes de qualquer coisa,
orações. Então, esse é o conselho do pastor Tiago, né? Tanto quanto do pastor Timóteo, que vai nos orientar em relação a duas situações. Tanto a problemas relacionados à autoridade, porque Timóteo vai orientar a orar pelas autoridades, pelos governos e por muitas outras situações. Deus abençoe, querido. Mas Timóteo também, ele vai dizer, se está alguém doente, que façam, ou sofrendo, que façam orações. Esse é o princípio para se resolver qualquer problema. É orar, oração. Mas dificilmente a gente recorre primeiro à oração. Não é verdade? A gente sempre recorre primeiro a qualquer outra coisa. A gente nunca coloca a oração como algo primário, mas é sempre secundário, é verdade. A gente fala de oração. A gente está sempre dizendo, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas na hora do arroxo, dificilmente a gente coloca a oração como algo primário na nossa vida. A gente primeiro tenta resolver do nosso jeito. Às vezes por causa da ansiedade, às vezes por causa do desespero da situação, por causa da circunstância, por causa da falta de fé mesmo, por falta de negligência mesmo, porque a gente muitas vezes fala, mas não faz. A gente vive de falar, eu creio em Deus, mas na verdade na prática não crê coisa nenhuma. Não é? Tenta resolver do seu jeito, com a força do seu braço, né? Às vezes buscando até autoridades, criando um clima mais tenso, quando na verdade poderia se resolver sentando e conversando, orando, pedindo direção e sabedoria ao dono dos céus. Amém, irmão? É ou não é verdade? Mas o princípio, quando se aparece um problema, está sofrendo? Qual é o meu e o seu sofrimento? A Bíblia está nos perguntando. Tem alguém sofrendo? Está sofrendo com o filho? Está sofrendo com filha? Está sofrendo com o marido? Com a esposa? Com o trabalho? Com família? Qual é o problema? Ore! Seja algo primário, não seja um fato secundário. Quando der, eu oro. Depois que eu fizer isso que está na minha cabeça, eu vou orar. Não, eu vou orar, mas depois. Não. Primeiro se estabelece o princípio no mundo espiritual. Por quê? Porque o princípio que está estabelecido no mundo espiritual, ele vai desencadear soluções no mundo físico. Amém? Vai abrir portas onde não há porta. Vai abrir caminhos onde não há caminhos. Vai mostrar a você condição de saltar a muralha onde você não tem nenhuma possibilidade de saltar a muralha. Mas a oração, ela vai trazer o sobrenatural para aqui para baixo. Vai dar a você a graça que você não tem para superar toda e qualquer circunstância, de maneira que alguém possa chegar para você e dizer: rapaz, se eu tivesse no teu lugar, eu tinha feito isso. É mesmo? Mas quem é de Deus faz diferente. Glória a Deus. Quem anda no Espírito, quem se submete à voz da palavra, faz diferente. Aleluia. Vai primeiro orar. Vai primeiro falar com Deus. Vai primeiro colocar diante de Deus. Amém, irmãos? E aí sim, depois que Deus orientar, após a oração, aí ela vai se submeter a seja lá o que for. Porque Deus dá direção. Amém? Amém. Mas primeiro, tem que orar. Mas eu não oro. Eu não oro, e porque eu não oro, eu entro em crise. Eu sofro. Porque todo sofrimento nosso, à luz do que nós acabamos de ler, se está alguém sofrendo, é falta de oração. E se já ora, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a oração, ela não é feita depois. Ela é algo primário. Diga primário. Primeiro. Na maioria das vezes a gente não coloca como primeiro. A gente tenta resolver as coisas, aí depois vai orar. A gente começa errado. E o texto de Tiago 5,13 diz: se está alguém sofrendo, ora. Irmãos, nós não somos super-homens. Eu e você não somos super-crentes. Não tem super-crente.
Não tem super pastor. Não tem esse negócio não. Somos seres a gente precisa entender e deixar esse síndrome de super crente de lado. De Elias, que faz chover fogo do céu. Acaba com isso. Você é um ser humano. Se Deus quiser usar você para fazer cair fogo do céu, Ele vai usar porque Ele é soberano. Amém? Mas até lá, eu e você precisamos entender que nós somos relativos. Nós somos pessoas que mudamos. Mudamos de atitude. A gente está pegando o céu com a mão hoje, mas amanhã a gente parece que está num buraco. Sim ou não? Porque mudamos as circunstâncias. E para que a gente não seja vencido por essas relatividades da vida, porque a gente muda por uma cara feia que alguém faz pra gente. Mas por um problema que se instala na família. Por um problema que se instala no nosso caminho. Sim ou não? É, que nós somos assim. Todo meloso. Nós somos esse tipo de pessoa. Nós precisamos mudar. Amém? Se eu e você queremos ver o sobrenatural de Deus, precisamos mudar de postura. Deixar de ter uma postura de meloso, de menininho, de criancinha, de gente mimada. E se posicionar como gente madura. Gente adulta. Que encara as coisas reais de forma real. Amém? Com maturidade. Deus está comigo. Amém? Se eu descer a sepultura, Ele desce comigo. Se eu subir, Ele sobe comigo. Onde eu estiver, Ele vai estar. Aleluia. Amém? Tem maturidade. A se manter firme, e se manter firme, confiando e tendo esse entendimento do absoluto, que só é Ele, porque só quem não muda é Ele. Diga comigo, só quem não muda é Deus. Mas eu mudo. Mas a oração é para isso, é para me manter firme, é para me manter com integridade, é para manter a minha fé de pé. Oração para muitas outras coisas, porque não é só para trazer respostas de bênçãos, de provisões que eu estou precisando, mas é para me manter na presença de Deus. Firme. Glória a Deus. O ápice da fé é para me manter firme. E toda hora a Bíblia, Jesus está falando de perseverança, de casa que não se abate, construir na rocha. Toda hora Ele está falando de ficar firme, creia, acredite. Isso é firmeza, estabilidade. Mas qualquer coisinha está nos arrancando do chão. Qualquer coisinha está nos arrancando do chão. Qualquer coisinha está tirando você daqui, botando ali, tirando dali, botando para cá. E é aquele tipo de folha seca, né? Que parece uma árvore plantada por Deus. Porque não somos folhas, somos árvores. Nós não somos folha, nós não somos galho, somos árvores plantadas no reino de Deus para frutificar. Diga comigo, eu não sou folha nem sou galho. Eu sou árvore de Deus. Para dar fruto. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Então, está sofrendo, precisamos fazer oração, experimentar, tratar essa situação com orar. É o que a gente pouco faz. A gente trata com todas as ferramentas que aparecem. Mas a Bíblia não está falando qual é o tipo. Tiago não vai especificar o grau de sofrimento. Ele não está especificando, olha, tal sofrimento, vocês podem resolver isso aqui, depois vocês oram. Não, ele está falando, seja qual for o sofrimento, qual é o sofrimento, o que é que está inquietando, seja no mundo espiritual, físico, emocional, intelectual, o que é que perturba vocês, orem! Aleluia. Coloque-se em oração, assuma um compromisso de orar, e dizer, Deus, eu não te largo, eu não abro mão desse caminho, antes que o Senhor me responda. Sem que o Senhor me traga a resposta. Eu não abro mão. E quem não abre mão desse caminho não tem vitória. Aleluia. Aleluia. Agora, para não abrir mão disso, tem que ter firmeza. Tem que saber o que você quer de Deus. É confiar em Deus e confiar em você. É confiar em Deus e confiar nos homens. Ou confia totalmente em Deus ou não confia. Decide em quem você deve confiar. Está na hora de tomarmos uma posição diante de Deus em relação àquilo que a gente quer. Em relação à fé. Ou é Deus, porque a fé não é transferida para homem. A fé não é transferida para mim, para aquilo que eu sei, que eu acho, que eu penso. A fé é transferida para Deus. Ele é o autor e consumador da
acostumado. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso. Isso aqui é importante. Estarmos aqui orando no coletivo. Amém? Pedir oração é importante. Mas não ficar habituado de se escorando na oração dos outros. E se adequar a só estar orando no coletivo. Porque no coletivo nós podemos ter muitas experiências também. Amém? Mas Deus quer dar uma experiência muito particular a você. No individual. No pessoal. Amém? Ele quer dar a mim e a você uma experiência aqui agora junto com todos que estão aqui. Como deu a igreja primitiva no dia de Pentecostes. Estavam reunidos mais de 120. Deu uma experiência. Todos eles tiveram uma experiência coletiva. Mas depois, cada um foi ter a sua própria experiência. Verdade. E Deus quer ter e dar essa experiência muito pessoal a cada um de nós. Ele quer fazer isso. Agora, para isso, eu preciso assumir o desafio de orar. Mas orar sozinho. Não é só estar orando aqui no meio da multidão, não. Orar quando eu estiver em casa no meu quarto. Orar quando eu estiver com muita gente ou na ausência de todo mundo. Colocar minha cabeça diante do Senhor, minha mente, minha vida, meu coração. E orar a Deus. Eu preciso buscar essa experiência, não só coletiva, mas particular, pessoal. Na maioria das vezes estamos sofrendo por causa disso. Porque não temos o hábito de orar com intensidade quando estamos sozinhos. A gente faz aquela oraçãozinha lá, fria, sem expressão para Deus. E às vezes a gente mostra uma fé tamanho de um gigante, né? Poxa, que homem de fé quando está no meio da multidão, né? Quando está na igreja. Irmão, vamos orar, irmão fulano vai orar. Mas quando está sozinho, aquela coisa apagada, tu sabe, se o Senhor quiser, veja aí, estou fazendo minha parte, estou orando, não está orando nada. A gente pensa que ora, mas não oramos coisa nenhuma. Precisamos mudar a nossa postura diante dessa situação. E aí existem muitas respostas para que muita gente não processe e não siga esse caminho chamado caminho da oração. Qual é a razão? Existe razão para muitos crentes, muitos cristãos deixarem de orar e orar, mas com intensidade, com perseverança, não só no coletivo, mas também no individual, pastor? Sim, existem razões para isso. Sim. Uma delas é que tem medo de muitas vezes ficar frustrado. Porque às vezes eu ouvo de alguém falar, cara, já estou pedindo a Deus fazer tempo. Faz tempo que eu estou orando a Deus. Mas Deus me respondeu. E às vezes ele coloca na cabeça que com ele vai ser a mesma coisa. Ou quem sabe já experimentou uma situação onde pediu a Deus e Deus não lhe respondeu. E se respondeu, não foi aquilo que lhe pediu. Foi uma outra coisa totalmente distante da realidade que ele estava vivendo. E ele não estava esperando isso, estava esperando uma outra coisa. E Deus fez outra. Muitos não oram por frustrações. Porque o ato da oração, irmãos, não é que Deus não queira dar algo a você, até porque Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esse é o princípio do reino de Deus. Mas o princípio da oração não é para receber bênção. Não. É para ter relacionamento com Deus. Amém? A base da oração de um cristão não é para receber casa, não é para receber, não é para Deus resolver problema, é para ter relacionamento com Deus. Porque com relacionamento com Deus vai gerar intimidade. Intimidade gera os milagres que você quer que aconteça na sua vida. Sem intimidade não tem milagre de Deus. Sem intimidade com Deus, não tem como você ter uma relação e uma resposta de Deus para aquilo que está diante de você. Primeiro, tem que ser gerado através da oração, relacionamento. E só há relacionamento se houver intimidade. Só há intimidade se houver relacionamento. Entendendo isso, tendo isso como base, gera-se milagre na sua vida. É verdade. Porque viver uma vida de oração é andar com Deus. Amém? É andar com Deus. E com medo, muitas pessoas se frustram e deixam de orar. Às vezes já estou orando, pastor, já estou orando, mas acha pouco. Ou às vezes desacredita que a oração não é suficiente. E aí vai para o terapeuta. Não estou dizendo que é pecado levar ninguém para terapeuta aqui. Amém? Quem entendeu? Está entendendo? Não é pecado. Se precisa levar, leve.
mas não deve depositar confiança nisso. Amém? Não deve. Não deve. Se for preciso levar, leve. Mas deposite sua confiança no Deus que responde às nossas orações. Nós não temos que viver condicionado a esses tipos de soluções. Se for preciso levar, leve. Se for preciso tomar um remédio, tome. Agora, não dependa disso para ver cura, para ver milagre, para ver mudança, seja no contexto da saúde ou qualquer outra área da sua vida. Busque resposta de Deus em oração. Espere que a mão de Deus faça algo. Mas não viva na dependência dessas coisas, não. Porque amanhã você, ou seja quem for, pode se tornar um rei, um escravo dessas coisas. É verdade. Então nós precisamos entender que não podemos desacreditar no Deus que responde orações. E não importa qual seja a realidade que você, que eu estejamos vivendo. Deus é um Deus que ainda hoje responde Aleluia. oração. Glória Porque a Deus responde oração. Deus responde a oração. Eu creio assim, eu acredito que a Bíblia diz. Porque muitos não oram. Primeiro, para não se tornar frustrados, para não serem frustrados. Não oram com medo de não terem resposta de suas orações. Esse é o segundo ponto. Primeiro, para não ser frustrado. Para não esperar uma resposta de Deus que não seja aquela que ela pediu. Seja uma outra coisa. Porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, sim ou não? E na maioria das vezes, Deus nem sempre dá a resposta que a gente quer. É sempre de fé, Ele usa sempre um método diferente. E muitas vezes ele se frustra com isso. Segundo, não ora, porque não acreditam que Deus possa responder. E com isso, entram em crise. Para não se frustrarem de Deus não responder suas orações, eles dizem, é melhor nem tentar orar. Então não ora. Por falta de fé. Porque não acreditam que haverá uma resposta de Deus. Em terceira instância, para não encarar a possibilidade de ficar cara a cara com Deus e não ter nenhum retorno daquilo que Ele pediu. E muitos de nós, na nossa vida, acontece isso ou não. Mas a gente precisa entender que esse Deus que a gente invoca, e o mesmo Deus que traz resposta, que responde a oração, é o mesmo Deus que, se Ele não quiser responder, Ele não responde por final. Eu preciso ter maturidade para isso. Amém? Se Ele não quiser trazer uma resposta à luz daquilo que eu estou esperando e como eu estou esperando, Ele não traz resposta nenhuma e vai fazer quando quiser, como quiser, com quem quiser, ou comigo ou com outro, da maneira que Ele quiser. Entender esse lado soberano de Deus é imprescindível para que eu me mantenha firme e continue orando. Agora, outros não oram. Por quê? Porque faz muito tempo que desprezaram esse processo e esse caminho chamado oração. Já abandonaram esse caminho, esse método, esse processo, esse princípio do reino de Deus, de um relacionamento com o sobrenatural, chamado oração, faz muito tempo. Ora apenas quando está no meio da igreja. Ou quando uma necessidade, uma crise se instala, fala, ora por mim. Aí se lembra de ajoelhar, se lembra de alguma coisa. Ou seja, essa semente já não se encontra mais no coração. Ora por orar. Mas não ora porque tem a certeza, sabe, tem consciência, não a consciência do outro. Não é porque o pastor ensina, mas porque dentro dele foi instalado, foi semeado pela palavra que o Deus dos céus é Deus que traz resposta de onde? Glória a Deus, eu creio, Pai. Essa é a consciência de quem ora. Eu não oro porque o pastor fica dizendo, vamos orar, não. Se ele deixar de dizer, vamos orar, que eu sei que ele não vai deixar de dizer, eu vou continuar orando. Porque quem me ensina a palavra, a semente que está dentro de mim, não é a semente que o homem falou, é a semente da palavra. É a palavra. E eu não abro mão dela. Se a igreja amanhã virar as costas para a oração, ou para o relacionamento com Deus, ou para os princípios elementares do Evangelho, eu não vou abrir mão dele. Porque não andamos conforme aquilo que ouvimos, é conforme a fé. Eu acredito, eu aceito, eu absorvi essa palavra no meu coração. Não importa quem quer que seja que Deus quer acreditar. Eu creio e vou manter crendo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Isso basta. Nós não somos movidos por vozes, a não ser a voz do Evangelho. Diga, eu não sou movido por vozes, a não ser a voz do Evangelho. Que é uma luta, irmão. Chamar alguém para vir orar. E o Espírito Santo está usando constantemente a liderança. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Esse é o caminho, é o chamado da oração, é Deus nos chamando da oração, é Deus nos chamando da oração. Os problemas surgem para Deus levar a oração, é Deus levar mais perto para Ele. E a gente não acorda para essa realidade. Agora, como deve ser feita essa oração? Deixa eu encerrar. Essa oração deve ser feita, e é preciso entender que só terei essa experiência com Deus se eu não viver na dependência da oração de ninguém. Você pode fazer seu pedido de oração, colocar seu nome aqui, ó. Pode colocar seu nome aqui, cadê a oração? Amém? Mas a gente não pode se acomodar de que a igreja, a irmã, a dirigente de oração, vai ficar orando por mim. Não, ela está orando por mim, não. Ela está orando por mim, agora eu vou viver dependendo da minha oração. Eu creio, amém? Amém. Eu creio na oração da igreja, eu creio na oração do meu pastor, eu creio na oração de oração, eu creio de todo o meu coração, mas eu não vivo na dependência da oração diária e terceiro. Eu acredito na minha oração. Se tem uma oração porque alguns expressam e eu respeito, que a oração tem poder, amém? Amém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Um pensamento pentecostal, né? Que a oração tem poder. Mas na verdade quem tem poder é quem responde a oração. É o Deus que responde a oração que tem poder. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Amém. O Deus que responde a oração que tem poder. Agora é claro, a gente configura isso numa linguagem pentecostal. A oração tem poder. Nesse sentido, eu posso dizer que há um poder sobrenatural nela, mas não por causa da minha oração. Porque quantas orações aí que Deus ouve que me dá vontade de responder? Não tem gente que pede a você uma coisa, ô irmã Cida, olha, eu queria fazer um pedido, mas é mesmo assim com Deus. Eu queria fazer um pedido, mas não tem aquele pedido que alguém faz com você, todo acanhado, todo borocochô, que dá vontade de você dizer assim, olha, só por causa da forma que tu me pediste, eu não vou te levar. E quantos pedidos a gente faz a Deus, que é aquela oração, a gente fala assim, essa oração não tem poder, não tem graça, não tem nada. Sim ou não? Aí fica até difícil dizer que a oração tem poder. Mas o Deus que responde a oração tem poder. Ele responde a oração, mas não é porque a oração tem poder, é porque a misericórdia dele alcança todo aquele que se submete ao princípio que ele estabeleceu, chamado oração. Glória a Deus. Se você se submeter a esse princípio, o Deus que tem poder responde a oração. Glória a Deus. A oração está no Deus que responde oração. Amém? Agora, continue dizendo na sua fé que a oração tem poder. Não é pecado não. Amém? Amém. Essa é a consciência que eu tenho de oração. E quem tem poder é o Deus que responde. Agora não pare de orar não. Viu? Ah, o pastor disse que a oração não tem poder. Estou dizendo nesse contexto aqui. Amém? Porque quantos de nós falhamos com Deus? E qual é a fraqueza? Qual é o homem que tem poder diante de fragilidades da vida? Somos fracos e tudo que é em nós há fraqueza. Agora o Deus que responde a oração é todo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Se você chegar com humildade, com quebrantamento, submetendo-se à voz do seu evangelho, meu querido, você pode até não dizer nada, mas ele sonda o teu coração e ouve a voz da oração que está aí dentro. Aleluia. A voz da oração sem força, a voz da oração sem nenhum condicionamento, só dependendo dele. O Deus que ouve tem poder para mover céu e também terra e trazer a resposta a você. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos entender isso. Agora, devemos viver buscando essa experiência de oração pessoal. Eu preciso deixar de depender da oração de A, depender da oração de B, para confiar que a oração, nesse sentido, como você queira crer que tem poder, é a oração que eu faço. E não a oração que o pastor faz. Vamos lá para o pastor, vamos levar o pastor, porque a oração do pastor tem poder. Não conheço. A oração que faz efeito é aquela que você faz. Aleluia. Diga comigo, a oração que faz efeito A oração é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Temos que confiar nisso. Você não vive condicionado a nada que ninguém faça. Não, não. É homem de Deus, é mulher de Deus, mas o Espírito que está em você também é de Deus. Está com você, Marcos. A palavra está em você. Aleluia. Glória a Deus. Esse Espírito está com você. Agora, um princípio muito importante aqui. O texto de Timóteo 2,18 vai dizer, levantando mãos santas. Isso fala de bom relacionamento. O versículo, capítulo 5 de Tiago, verso 16 vai dizer, confessem vossas culpas e orem para que sejam curados. Então, um princípio da oração, e quando a gente se reúne com um momento como esse, antes de orar, o texto sagrado está ensinando a gente o quê? Confesses as vossas culpas uns aos outros. Porque às vezes a cura, ela está no conversar, no diálogo. Não é contar problema não. É abrir o coração. Às vezes a cura está no delatar do coração. Olha, eu estou aborrecido com você, né? Olha, eu estou chateado com você. Mas a gente plasma aquilo, a gente camufla que está tudo certo e não quer abrir o coração com ninguém. Dá um sorriso desse tamanho e fica camuflando. E está lá no meio, Jesus, a pessoa isso, faz aquilo, mas o pecado não foi confessado. O que é para corrigir antes da oração, porque o texto fala que devem ser confessadas as vossas culpas uns aos outros. Não é a Deus, é uns aos outros. Tem alguma coisa que precisa ser confessada? Chama ele. Confessa, diz o que está acontecendo. Estou chateado, estou aborrecido, mas eu quero que minha oração seja ouvida. Eu preciso primeiro confessar, eu preciso quebrantar meu coração, eu preciso rasgar minha alma, eu preciso tirar essa capa, eu preciso jogar fora isso que está camuflando, eu preciso tirar esse sorriso falso, eu preciso tirar essa fantasia de mim. Eu preciso mostrar minha cara de fora. Eu preciso dizer quem eu sou de fato, para que quando eu orar, eu seja curado. Amém? Amém. Porque às vezes precisamos disso, para ser curado. Às vezes para ser curado, não é jejuado que está precisando. Para ser curado, precisa passar uma noite de vigília orando. É uma confissão. É um quebrantar do coração. É um rasgar de alma. Amém? É um se submeter à vontade de Deus. É um fazer o que Jesus fez na última instância, pendurado na cruz, traído e maltratado por aqueles que ele tanto amou. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Meu irmão, quando você rasga isso, de dentro para fora, vomita. Não tem oração que Deus mexa. Não tem nada que você possa querer aqui embaixo, que os céus não se movam ao seu favor, meu amado. Glória a Deus. Aleluia. Agora, sem confissão. Agora, não seja presunçoso, que eu tenho que confessar pecado a Deus. Não é ninguém. E crente é assim, não é? Hoje não se faz mais isso. É verdade. Quando a Bíblia diz que nós temos que confessar nossos pecados a Deus, é outra história, é outra questão. Mas a Bíblia está falando de relacionamento. O texto fala de relacionamento, né? Levantando mãos santas. Isso fala de bom relacionamento. Verso 16: confessem vossas culpas e orem para que sejam curados. Glória a Aleluia. Deus. Então, exemplo de Jesus, que quando pede água, percebe a relatividade da vida, que tem sede, e se ele tem sede e precisa de água, ele não vai inventar outra coisa, porque a gente às vezes fica inventando outra coisa. A gente está precisando de uma coisa, mas dá uma de super-homem. Não preciso de ajuda não, está tudo certo, está tudo bem. Quando na verdade está precisando de uma amiga. Na verdade está precisando que alguém vá na tua casa. Na verdade está precisando confessar algo. Está precisando sentar, está precisando chorar no ombro de alguém. E você fica se dando uma de super-homem, fica se segurando, fica se escondendo. Tem curas na nossa vida aqui embaixo, mas só acontece assim. Amém? Não adianta orar. Que isso, pastor Sérgio? Não adianta orar se não rasgar o coração e não confessar o que está doendo. E não botar para fora. Tem comida que quando você come, se você não botar para fora, você morre, sim ou não? Ou bota para fora ou morre com ela. São coisas da alma. Sentimentos feridos não se curam com orações.
se cura com confissão. Diga comigo, sentimentos. Sentimento. Feridos não se cura com oração, se cura com confissão. E eu estou, à luz da palavra aqui, não estou confundindo você aqui não. Não estou dizendo que não tem que orar, tem que orar, mas o que antecede de oração, nesse sentido, é a confissão. Enquanto você não confessar o pecado, enquanto você não confessar a fraqueza, enquanto você não confessar isso ou aquilo que está amarrando dentro de você, que está me separando de você, enquanto você não tiver capacidade de olhar para os meus olhos com o coração aberto e me chamar de irmão. E não fazer como um filho pródigo que condenou o seu irmão porque foi embora e voltou e o pai recebeu e disse: aquele teu filho. Porque tem muitos cristãos que não olham para mim, não olham para você como meu irmão. Aquele é aquela. Não tem capacidade de dizer: você é meu irmão. É isso que cura. É isso que vai curar, viu? Olhar para aquele e dizer: meu irmão. Aleluia. Bendito seja Deus. Aí sim, a oração vai ter efeito. Finalizando, quando nós entramos por esse caminho e entendemos que essa vida de oração que temos, ela não está presa somente ao sobrenatural de Deus. É um sobrenatural que exige também um relacionamento pessoal com aqueles com quem eu convivo aqui embaixo. Amém? É um sobrenatural, é uma resposta que vai vir, mas não é uma resposta que vai vir simplesmente por uma relação que eu tenho com Deus, mas por causa de uma outra relação que eu tenho na horizontal, que é com meus irmãos. E eu vivendo esse bom relacionamento com meus irmãos, eu terei sempre um bom relacionamento com Deus. Pode ficar certo. Você pode orar 1 minuto, seja quantos milésimos de segundo, tem resposta para você. Aleluia. Amém? Amém. Essa oração, ela tem graça. Ela tem a unção de Deus. Ela é cobertada pelo poder de Deus. Ela é agraciada. Amém? É por isso que muitos vão chegar a dizer: essa mulher, a oração dessa mulher tem poder. A oração desse homem tem poder. É porque não vê, não é que ela está vendo oração, poder na oração. É o poder de Deus na oração. Amém, irmão? É o poder de Deus na oração. É o poder de Deus no que você fala. É o poder de Deus no que você ama, no que você executa. É o poder de Deus até no seu silêncio tem poder. Aleluia. Porque é a presença que faz toda a diferença. É Ele que faz toda a diferença. É Ele que atrai o poder e a unção para aqui da nós. Aleluia. Não sou eu que jogo o poder para Deus. Qual é o poder que eu tenho para mandar para Deus? Toma aí, Deus, essa bomba. É Deus que manda poder para mim. É Deus que me traz poder. É Deus que traz a unção. É Deus que traz resposta. Glória a Deus. Eu quero profetizar, tem resposta para esse lugar. Aleluia. Tem resposta, tem unção, tem poder, tem graça de Deus. Vai chegar a bênção dos céus para esse lugar. Em nome de Jesus. De maneira que almas vão se salvar. De maneira que corações vão ser quebrantados. Vidas serão transformadas. Homens e mulheres de Deus serão levantados nesse lugar. Para a glória de Deus. Esse lugar será palco de glória e glória de Deus. Glória a Deus. Vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. O poder de Deus estará visitando. Aleluia. O poder dele sempre vem quando se ora. Agora é quando se ora. Amém? Amém. Não é quando se lê Bíblia. O poder de Deus não vem quando se adquire conhecimento. O poder de Deus vem quando se ora. Quando se tem relacionamento com Deus, mas também relacionamento com meus irmãos. Ó Senhor, ó nosso Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos tão pecadores, de maneira que muitas vezes chegamos a nos enganar até e achar que temos alguma unção própria, algo de nós que pode mexer, atrair o Senhor. Na verdade, até o que é bom que nós fazemos com presunção, fazemos com soberba, mas nos ajuda a orar. E se esse é o único caminho que pode trazer os céus à terra, que pode manifestar o teu poder aqui embaixo, nos ajuda a viver esse caminho com humildade,
com compreensão, com entendimento, compreendendo, meu Deus, a vontade do Senhor em cima, feita na terra. Nos dá essa compreensão, Espírito Santo, nos dá essa hombridade, mas nos dá essa permanência, porque não abrimos mão desse caminho chamado oração, não abrimos mão desse chamado oração, não abrimos mão desse convite, meu Deus, do coletivo com a igreja, mas no particular, não abrimos mão de uma experiência com a igreja, mas uma experiência muito particular com o Senhor. Não abrimos mão da oração. Temos certeza que haverá manifestações do teu poder em meio às orações que faremos neste lugar, em todo o tempo, em nome de Jesus. Despede-nos debaixo desta bênção e da compreensão da tua palavra, e que a partir de hoje orações sejam respondidas, meu Pai. O poder alcance as orações que foram erguidas, enviadas diante do teu trono neste lugar, para a glória de Jesus. Assim crendo, assim, Senhor, confirmamos a tua palavra em nosso coração. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão dos santos e as consolações do eterno Espírito de Deus seja com toda a sua igreja hoje, agora e para sempre. E você que crê diz amém. Certamente Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Deus abençoe os santos. Quinta-feira estamos de volta em nome de Jesus. Glória! Nosso Deus! Glória a Deus. Eu me lembro aqui, nosso Deus, bro! Como é que eu consigo falar com o papai? E aí? Quem respondeu?